Glória ao nome de Jesus. Eu queria te cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? E o meu desejo é que essa paz e esse amor inundem a sua vida e o seu lar. A paz e o amor de Cristo. Amém? Estamos aí no nível de número 45 e esse vídeo de hoje é o vídeo aí da mensagem bíblica. Já pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, iremos ler do 10 ao 16 e depois do 36. Beleza pura? Enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero agradecer também aí os novos inscritos, tá bom? No canal, alcançamos aí a marca de 283, se me falha a memória, 283 inscritos, tá bom? Agradeço a você que está chegando agora no canal, ainda não sabe o que é esse negócio aí de nível em nível aí que nós estamos apresentando. Eu costumo sempre dizer aqui que a vida ela tem uma lei, a vida ela não anda para trás, a vida só anda para frente, evolui sempre e nós estamos seguindo essa lei, evoluindo aqui de nível em nível. Num dia estamos louvando, no outro dia estamos trazendo uma frase de reflexão e também uma mensagem bíblica, e isso fecha um nível, tá bom? Então, para você que não entendeu o que é esse negócio de nível em nível, um nível, na verdade, se baseia em um louvor, uma frase de reflexão e uma mensagem bíblica, beleza? Essas três coisas aqui, ó, louvor, frase de reflexão e mensagem bíblica, fecha um nível. Nós já estamos no nível de número 45, significa que tem uma playlist separada para você que deseja crescer, já com muito conteúdo. Tem 45 louvores, 45 frases de reflexão e 45 mensagens bíblicas com essa de hoje, tá bom? Lembrando uma coisinha muito importante, a harpa cristã é uma ferramenta que é usada todo culto, mas às vezes louvam-se sempre os mesmos hinos. Então vai lá na playlist, aprende hinos novos e aumenta o repertório aí na sua congregação, tá bom? Eu irei apresentar todos os louvores da harpa, mas tem que ser de um em um, né? Em nome de Jesus, não dá para apresentar tudo de uma vez só, né, Vaz? Não dá para apresentar tudo de uma vez só, não. Aos poucos a gente vai crescendo. Beleza pura? Então isso é o nível. Louvor, frase, palavra, fecha o nível. Estamos aí no nível de número 45, significa que tem uma playlist lá separada para você que deseja crescer e se desenvolver. Beleza pura? Estarei hoje apresentando esse livro aqui, ó. Beleza? Dias de Glória, do Max Lucado. Lembra da vendagem? Autor com mais de 120 milhões de livros vendidos em todo o mundo. Conquiste sua terra prometida, aqui e agora. Esse é o resumo do livro. Você que tem o desejo aí de comprar esse livro e nunca apresentar um resumo dele para você, estarei apresentando hoje. Você não precisa esperar 40 anos para encontrar sua terra prometida. Anos e anos perambulando pelo deserto, na mente, a memória da vitória e a esperança de uma nova vida. Ao redor, porém, apenas sequidão, marasmo e uma sensação de imobilidade. É assim que você tem se sentido? Muitos conseguem se lembrar do dia em que se tornaram cristãos, mas não recordam a última vez que resistiram a uma tentação ou que tiveram a alegria de ter uma oração respondida. Como Israel, vivem peregrinando em terra seca à espera do momento em que, finalmente, encontrarão vitória na terra prometida. No entanto, a promessa está disponível aqui e agora. Em Dias de Glória, o autor best-seller Max Lucado se aprofunda na análise da vida de Josué, registrada no texto bíblico, para apresentar a graciosa notícia de que Deus pode ajudar você a fazer a ponte entre a pessoa que é e a que deseja ser. Beleza pura? Esse é o resumo desse livro aqui. Dias de Glória. Irmão Cleberson, quero comprar. R$50. Lembrando, se quiser comprar em outro lugar também, fica à vontade.
mas quando você compra um livro na minha mão, você me ajuda a continuar com o trabalho de discipulado, você me ajuda a alimentar famílias necessitadas, tá bom? E outras coisas mais que a gente já apresenta, que eu deixei descrito lá no meu Facebook. Beleza pura? Então, quem quer comprar, R$50. Irmão Clepson, eu quero ganhar. Você dá esse livro? Dou também, querido. Dou. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça, na faixa. Pegue qualquer link, mande para 12 pessoas no seu hall de amizades aí. Beleza pura? Peça para elas se inscreverem em nosso canal e printar a tela e mandar para você. E você vai mandar para mim. Esse é o trabalhinho que você precisa fazer para ganhar esse livro de graça. E também você que deseja nos convidar para levar uma palavra, um louvor aí em qualquer lugar ou em sua igreja, beleza pura? No mínimo, compra de um livro, tá bom? Passagem de ida e volta, estaremos indo aí com todo o prazer. Beleza? Bora para o conteúdo de hoje. Mateus, capítulo de número 13, versículos do número... Eu vou ler o 9 também, falei 10, mas eu vou ler o 9 também, que foi uma expressão que a gente tratou no nível de número 44, que vai ajudar também na compreensão do texto de hoje. 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. E acercando-se dele os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? 11. Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. 12. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, ponto e vírgula, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola. Amém? Então esse é o texto aí que iremos nos embasar para a compreensão da lição de hoje, do nível de número 45, beleza? Jesus, ele tinha uma forma peculiar de ensinar. E qual era? Está nítido na Bíblia, não é? A forma figurada, metafórica, ensino por intermédio de parábolas. Não era assim que o nosso mestre gostava de ensinar? O jeito antidialético, que sempre fala das coisas de forma figurada, porque isso acaba aguçando a imaginação. Não é à toa que em outros vídeos aqui, aonde eu falei sobre os livros do Augusto Cury, por que eu falei que o Augusto Cury ele é um tipo de escritor que nos aproxima muito de Cristo? Porque ele também tem essa forma de falar, escrever e ensinar. A forma antidialética, não é? Que aguça a sua imaginação, te leva a imaginar, parar para refletir naquilo que a pessoa está falando. E é engraçado que sempre que Jesus aqui, ou quase sempre, não vou me lembrar de todos os textos, mas quase sempre, Jesus colocava uma expressão no final de suas parábolas. Por isso que eu quis ler o verso de número 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa essa expressão?
Isso eu tratei, só essa expressão aqui, eu tratei no nível de número 44. Você que não viu, dá uma olhadinha lá para você aprender mais ainda o que essa expressão aqui quer dizer, tá bom? De uma forma mais profunda. Aqui eu só vou dar uma pincelada. Então Jesus sempre, depois das suas parábolas, ele costumava dizer: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou quem tem nível espiritual para entender o que eu falo, que entenda. Os discípulos então questionam Jesus: por que é, Senhor? Por que é, mestre, que o Senhor ensina eles por intermédio de parábolas? O questionamento dos discípulos aqui não é por causa da parábola em si, é porque até eles, algumas vezes, tinham dificuldade de entender o que Jesus estava dizendo. Em outras palavras aqui, os discípulos estão dizendo: por que o Senhor não ensina de forma clara? Assim todo mundo vai compreender. Todo mundo compreendendo, o Senhor vai ganhar mais seguidor. Por que o Senhor não ensina de forma clara, mestre? Por que o Senhor ensina por intermédio de parábolas? Por intermédio de coisas ocultas? O Senhor está dificultando as coisas. Quer primeiro fazer a pessoa refletir, parar para pensar, para depois entender aquilo que o Senhor fala. Por que o Senhor não ensina de forma clara? Repara bem que Jesus vai responder o questionamento dos discípulos aqui, mas a intenção de Jesus não é arrumar seguidores descompromissados. Não é simplesmente arrumar pessoas que olhem Jesus falando de forma clara e digam: entendi, quero te seguir. Jesus aqui, ele não quer simplesmente aumentar seguidores, mas quer aumentar discípulos. Pessoas que realmente gostariam de ser como ele. E olha como Jesus vai responder o versículo de número 10, que é o questionamento dos discípulos. Versículo de número 11. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. O que Jesus ele quis dizer aqui? Olha só, parece que o que tem a ver o questionamento dos discípulos, onde os discípulos questionaram: por que o Senhor ensina eles por intermédio de parábolas? E Jesus responde: a vocês é dado entender os mistérios do reino dos céus, a eles não. Parece que Jesus respondeu aqui? Parece que Jesus não respondeu o questionamento dos discípulos, mas Jesus respondeu, olha só, de uma forma muito mais profunda que os discípulos queriam ouvir. Jesus, quando responde no versículo 11, a vocês é dado entender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Repara bem que os discípulos aqui são o tipo de pessoa que buscam saber o que Jesus está falando. Buscam o entendimento daquilo que Jesus está ensinando. Buscam estar próximos a Jesus. E por causa desse esforço constante aqui dos discípulos, de estarem perto de Jesus, por causa do esforço constante dos discípulos de buscar compreender o que Jesus está falando, que é os mistérios do reino dos céus, o que Jesus responde? A vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Por que para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus? Porque eu sou a maior manifestação do reino dos céus aqui. E por causa do esforço de vocês de estar perto de mim, por causa do esforço de vocês de querer compreender aquilo que eu falo, para vocês é dado entender esses mistérios. Porque vocês se esforçam. Agora eles não. Eles só estão aqui por causa do pão. Só estão aqui por causa do peixe. Só estão aqui por causa daquilo que eu tenho para dar. Já vocês não. Vocês estão comigo
a todo momento. Vocês estão comigo nas tempestades da vida, vocês estão comigo quando me chamam de Beelzebu, vocês estão comigo quando me chamam de demônio, vocês estão comigo no monte, estão comigo no vale, a todo momento vocês estão comigo. E por causa desse esforço, a vocês é dado entender os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles que só querem me seguir por causa de pão, por causa de peixe, por causa daquilo que eu tenho para dar, a eles não. Oh glória! Tá dando para entender? Aí Jesus vai citar o versículo chave aqui. Olha só. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Ponto e vírgula. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Eu já li alguns livros da Rhonda Byrne. O Segredo, O Poder, Herói, A Magia, e eu me esqueci do outro. Se eu não me engano é Na Magia, no livro A Magia, que Rhonda Byrne escreve, que ela vai pegar esse versículo aqui e vai dizer que essa expressão, porque aquele que tem se dará, aquele que tem o quê? Aí ela pergunta, né? Aquele que tem o quê? Ela coloca a palavra gratidão. Querendo ou não, de acordo com o contexto, não é isso que o texto quer dizer. Não é aqui no texto, no capítulo 13, no versículo 12, porque aquele que tem se dará, não é gratidão. E terá em abundância, aquele que tem se dará e terá em abundância, gratidão. Quanto mais você tem, mais você receberá. Não. Se eu não me engano, tem um outro livro também do Joseph Murphy, um livro top, um livro muito bom, O Poder do Subconsciente, que ele também pega esse mesmo texto e ele diz que é outra coisa. Eu não vou me lembrar o que é, tá bom? Mas eu já li esse livro. Ele coloca uma outra coisa também nesse mesmo versículo aqui, mas não é de acordo com o contexto. O que ele diz no livro não é de acordo com o contexto, tá bom? Hoje nós iremos aprender o que Jesus ele quis dizer com essa expressão, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Repara bem, se você for analisar todo o contexto aqui não está falando de gratidão, o contexto aqui não está falando de outra coisa senão de percepção, compreensão, coração aberto. É disso que o contexto está falando. O contexto ainda está falando de entendimento. Repara bem, qual é o questionamento dos discípulos? Por que o Senhor está falando para eles por intermédio de parábolas? Ou seja, por que o Senhor não fala já de uma forma clara? De uma forma que eles entendam, compreendam, percebam aquilo que o Senhor quer ensinar. Deu para entender? Por que Jesus responde? A vocês é dado entender os mistérios do reino dos céus. Porque perto de Jesus, a gente cresce. Já é uma lição. Quanto mais a gente se esforça para estar perto de Jesus, há um aumento de percepção, há um aumento de compreensão sobre as coisas espirituais. Aí a gente pula para o verso de número 12, sem quebrar o contexto. Versículo de número 12, Jesus diz: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Do que Jesus está falando? Jesus aqui, porque aquele que tem compreensão, entendimento, percepção, porque aquele que tem se dará mais ainda e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, até o entendimento que tem, a compreensão que tem, a percepção que tem das coisas, vai ser tirado. Agora o ponto-chave para você entender aqui o que realmente Jesus quis dizer de uma forma completa é a profecia que Jesus cita logo abaixo no texto. A profecia de quem? De Isaías. Olha só, versículo de número 13.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Estão vendo, mas não estão vendo. Estão ouvindo, mas não estão ouvindo. E por causa disso, não compreendem. Mas Jesus vai citar aqui no versículo de número 15, mas eu vou citar o 14, o 15 e o 16, para você entender melhor. Olha só, versículo de número 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Eita, olha o ponto-chave aqui, Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos. Vamos não perder aqui, para mim não perder aqui. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Jesus, ele tem um atributo, Deus aqui, ele tem um atributo chamado de presciência. O que é presciência? É um conhecimento antecipado das coisas. Tendo esse conhecimento antecipado das coisas, ele conhece por antecipação aquele que vai ouvir a sua palavra, mas vai fechar o coração. E é desse povo que Jesus está falando aqui. Por conhecer antecipadamente, Jesus está pregando. Eles estão vendo, mas não estão vendo nada. Eles estão ouvindo Jesus pregar, mas não estão ouvindo nada. E porque o coração está fechado, não compreendem, para que Deus os possa curar. Aí ele cita o 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos. Por quê, Senhor? Porque os vossos olhos realmente veem. E os vossos ouvidos, por quê, Senhor? Porque realmente ouvem. Então o que Jesus quer dizer aqui no versículo de número 12? Repara bem o tanto de coisa que a gente falou para explicar o versículo de número 12. O que Jesus ele realmente quis dizer aqui no versículo de número 12? Porque aquele que tem compreensão, entendimento e percepção, e o ponto-chave, aquele que tem o coração aberto, vai ganhar mais ainda compreensão, percepção e entendimento. Repito, aqueles que têm o coração realmente aberto para a minha palavra, para os meus ensinos, para o meu reino, vão ganhar ainda mais entendimento, compreensão e percepção. Mas aqueles que me ouvem de coração fechado, até a percepção, compreensão e entendimento que pensam que tem, por causa do seu coração fechado, eu tiro. Oh glória! A minha pergunta para você, falando de tudo isso aqui, falando dessa mensagem maravilhosa, que tipo de ouvinte você é? Você é o tipo de ouvinte que ouve Jesus com o coração e com a mente aberta? Repara bem que você vai receber um presente de acordo com as palavras de Jesus. Se você ouve Jesus com a mente e com o coração aberto, buscando compreender aquilo que ele fala, você vai ganhar, além da compreensão, percepção, entendimento que você tem, você vai ganhar ainda mais entendimento, ainda mais compreensão e ainda mais percepção. Agora, se você é o tipo de ouvinte que ouve Jesus, ouve as parábolas e palavras de Jesus com o coração fechado, infelizmente, o que o texto está dizendo é: até a compreensão que você pensa que tem, até o entendimento que você pensa que tem e até a percepção que você pensa que tem, por causa do seu coração fechado, eu vou tirar. Então hoje eu faço esse vídeo para você. Que tipo de ouvinte você é?
O ouvinte do coração aberto ou o ouvinte do coração fechado? O ouvinte do coração aberto vai começar a partir de hoje entender muito mais as palavras de Jesus, perceber e compreender muito mais as coisas espirituais. Agora, se você é o tipo de gente, o tipo de crente ou o tipo de pessoa que fecha o seu coração para as palavras e parábolas de Jesus, lamento lhe informar, até o entendimento, percepção e compreensão que você pensa que tem, por causa do seu coração duro, Jesus vai tirar. Amém? Então esse é o conteúdo de hoje. Hoje você entendeu o que significa o versículo. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, ponto e vírgula. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Hoje você sabe que estamos falando de coração aberto, percepção, entendimento e compreensão. Beleza pura? Bora pra cima! Seja a fonte, o mais importante para aumentar o entendimento, compreensão e percepção. Reserve um tempo com Deus no seu dia. E Deus abençoe.